Fala raça, olá galera, olá pessoal. Vamos continuar então aqui o nosso curso de discipulado inicial, tá? Eu vou tentar agora ir um pouco mais rápido para que a gente consiga avançar um pouco mais, tá ok? Então eu vou colocar sempre as referências bíblicas, eu vou tentar abordar um pouco menos os versículos bíblicos aqui, para que a gente consiga dar uma acelerada aí no conteúdo e que os vídeos não fiquem muito extensos, tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. Ponto 8. Precisamos crer em Jesus para ser salvos. E lembra que eu falei sobre crer, né? Crer não é apenas acreditar. Acreditar até os demônios acreditam. A própria Bíblia fala a respeito disso. Crer nesse ponto é acreditar e obedecer. Existe uma demonstração de obediência nessa crença em Jesus, tá? Então isso é muito importante para que nós sejamos salvos. Então, o que precisamos fazer para ser salvos? Uma pergunta. Precisamos crer em Jesus, tá? Isso está escrito lá em Atos 16, 30 e 31. Eu vou ler aqui, mas eu creio que é aquele versículo que eu já falei. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos ver aqui, ó. Atos 16, 30 e 31. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Exatamente, isso foi um carcereiro que estava com Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos e o carcereiro diante deles ali se interessou em ser salvo. Ele pergunta para Paulo e Silas: Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam o que eu acabei de falar. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Então não é suficiente somente acreditar que Deus existe, foi o que eu acabei de falar. Até os demônios creem em Deus e tremem. O crer bíblico significa uma entrega completa da sua vida ao Senhor Jesus. João capítulo 1, verso 12, vai falar sobre isso. O que ele está preparando para aqueles que creem nele? O que Deus está preparando para aqueles que creem nele? Isso é uma pergunta. Então, a resposta está lá no livro de João, capítulo 14. João 14. Vamos ler aí, vamos descobrir o que é que Deus está preparando para aqueles que creem em Cristo. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Deus está preparando morada para nós. E aqui eu gostaria de colocar um ponto para você. Esse versículo, ele não está falando apenas de algo que vai acontecer no futuro, depois que nós morrermos, que Jesus está preparando uma casa no céu para nós. Não é apenas isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de Deus hoje é a igreja. E nós vamos ter uma matéria falando sobre a igreja. Então a casa onde Deus habita hoje é a igreja. E as várias moradas
onde Deus habita, somos cada um de nós que fazemos parte dessa igreja. Eu sou uma morada de Deus, eu sou morada do Espírito. Você, se crê em Jesus, se é salvo, se está nesse processo, é uma morada também de Deus, do Espírito Santo. E cada um que faz parte da igreja é uma morada, tá? E quando ele fala aqui, ó, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Na verdade, nós já estamos em Cristo, nós já estamos nele e ele está em nós pelo Espírito Santo. E Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, à direita de Deus. Então, meu querido, a sua posição hoje, sabe onde você está? Assentado à direita de Deus, com Cristo, junto com Ele. Lá está você habitando, essa é a sua posição espiritual. Então, nós que estamos aqui na terra, nós temos que andar segundo essa posição. Nós, a Igreja de Deus, nós temos uma autoridade na terra. E Deus, ele nos deu isso. Jesus, ele falou em Mateus 28, quando ele mandou os discípulos irem pregar o evangelho, ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Então ele fala, por causa dessa autoridade que me foi dada, vocês podem ir, preguem o evangelho, batizem as pessoas, glória a Deus, porque essa autoridade já me foi dada. Como se Cristo estivesse dizendo: eu estou delegando para vocês, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, operem milagres, preguem a palavra, levem salvação às pessoas, desamarrem os cativos. Olha, meu amado, meu querido, você que está ouvindo essa palavra, eu quero te encorajar aqui. Eu não quero apenas ficar ensinando você. Não, esse curso não é apenas para você encher a sua cabeça de informação. Esse curso é para que você entenda a sua posição em Cristo Jesus, aquilo que Jesus deu para você. Eu não estou aqui convidando você para fazer parte de uma religião. Eu não estou convidando aqui você para entrar para o clubinho de Jesus, para você vir fazer parte da galerinha que segue Jesus. Não, você está posicionado à direita de Deus. Ser igreja é ser muito mais do que qualquer posição que você possa ter nessa vida. E eu quero aproveitar para parafrasear aqui o Billy Graham. Determinado momento ofereceram para ele, se não me engano, para ele se candidatar à presidência da República dos Estados Unidos, e ele disse: não, eu jamais vou me rebaixar a minha postura, a minha posição. Eu sou um pregador do Evangelho, eu estou com a minha posição acima deste governo da terra. A Bíblia diz que o governo está sobre os ombros do Filho de Deus. E o ombro é parte do corpo. E corpo de Cristo é a igreja. Então, onde está o governo de Cristo? Na igreja. Está com ele, com Cristo, porque ele é o cabeça, tá? Desculpa, eu não queria me aprofundar muito nesse assunto. Nós vamos falar sobre igreja um pouco mais para frente, mas é importante já que todo esse fundamento você já saiba, tá? Eu não quero construir nada superficial aqui com você. Eu quero que você saia dessas aulas entendendo a sua posição. O que vai acontecer com quem não crê em Jesus? João, capítulo 3,
versículo 18 a 36. Eu não vou ler todo, porque são muitos versículos, mas eu gostaria que você estivesse lendo aí na sua casa, tá? Dedicando seu tempo para isso. Mas vamos pegar aqui pelo menos um pouco o que vai acontecer com aqueles que não crerem em Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Então, olha só, eu vou ficar só nesse versículo aqui. O que vai acontecer com quem não crê em Jesus? Vai ser condenado. E porque, na verdade, não é que vai ser. Então, a pergunta aqui nem é o que vai acontecer, é o que acontece com quem não crê. Porque quem não crê já está condenado. A Bíblia não diz vai ser condenado, não. Quem não crê já está. Por que já está? Lembra que eu falei que salvação é um assunto de natureza? E lembra que nós falamos sobre o novo nascimento e que a vida humana, ela só reproduz vida humana? Então, se todos nós estamos debaixo de uma natureza carnal, nós só conseguimos reproduzir essa natureza carnal. Eu, Guilherme, tenho 2 filhas. Eu reproduzi junto com a minha esposa e nós tivemos 2 filhas. Essas 2 filhas que nós temos, por mais lindas, maravilhosas e bem educadas que elas possam ser, elas precisam ter uma experiência de nascer do Espírito. Eu, pai, nem a minha esposa, a mãe delas, não podem gerar vida espiritual nela. Nós lemos isso em João 3. Somente o Espírito de Deus gera vida espiritual. Então, por que quem não crê já está condenado? Porque já nasce debaixo de condenação, já nasce segundo a natureza terrena. E a natureza terrena, ela já está condenada. Seguindo aí, crer em Jesus, né? Ele está repetindo aqui, não é apenas acreditar nele, mas receber como seu Senhor, ou seja, como dono da sua vida. João 1,12 diz: todo aquele, ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto a ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, tá? Ponto 9 aí então. Precisamos confessar com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso é mais um ponto que nós precisamos ver. Nós precisamos falar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Para ser salvo, o que você precisa confessar com a sua boca? É uma pergunta. Confessar que Cristo é o Senhor. Romanos 10, de 9 a 10, está escrito isso lá, tá? Eu peço que você... vamos ler junto esse versículo então, e a gente pula o próximo. Romanos 10, de 9 a 10. E aí você já vai também aprendendo a manusear a sua Bíblia e a decorar esses versículos, tá? Mas não apenas para que você saiba. Decorar versículos é muito bom para que você possa praticar, para que você possa profetizar e para que você possa falar quando as tentações vierem, quando o diabo vier tentar você lembrar do versículo e poder proferir esses versículos, tá? Então, Romanos 10, de 9 a 10. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Se você declarar com a sua boca
que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mais um versículo que fala sobre ser salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Olha só que legal isso, né? Então, seguindo aí, você precisa confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 4,15 também vai falar um pouco mais a respeito disso. Seguindo aí. Quem tem coragem de confessar o Filho de Deus perante os homens, ele o confessará diante do Pai. Quem o Filho de Deus irá negar perante o Pai? É uma pergunta. Então, olha só, quem tem coragem de confessar o Filho de Deus perante os homens, Deus o confessará, ou melhor, Jesus o confessará diante do Pai. Então, se nós tivermos coragem de dizer diante das pessoas, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Jesus vai nos confessar diante do Pai que nós somos filhos. Quem o Filho de Deus vai negar perante o Pai? Está lá em Mateus 10, do 32 ao 33. Todo aquele que negar o Filho diante dos homens, o Pai vai o negar. Jesus vai nos negar diante do Pai. Então, se nós confessarmos, ele nos confessa. Se nós negarmos, ele nos nega. Ponto 10 aí da apostila. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus derramou seu sangue para a remissão, ou seja, perdão dos nossos pecados. Está escrito lá em Mateus 26, 28. Quem é justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus será salvo por ele da ira de Deus. Está escrito em Romanos 5, no versículo 9. O que é que nos purifica de todo pecado? Uma pergunta. O que é que nos purifica de todo pecado? Acabamos de falar. O precioso sangue de Jesus. Vamos ler lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7. Lá bem no finalzinho da sua Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue, olha aí, ó, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É de alguns pecados que o sangue de Jesus nos purifica? Não. É de vários pecados que o sangue de Jesus nos purifica? Também não. Nos purifica de todo o pecado. Isso é uma realidade maravilhosa, meus irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu vou encerrando essa aula por aqui. Se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, nos procure, faça sua pergunta. Não fique com essas dúvidas. Nós queremos responder a todos, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo para você, nos vemos.